Olá você, meu nome é Fábio Machado, estamos começando mais um podcast Referência. Convido você a se inscrever, curtir e ativar as notificações para ficar por dentro desse programa que é exclusivo para a indústria da madeira de base florestal. O programa de hoje conta com o apoio da Dufato Viveiro Florestal. Desde 2004 vem atuando na produção de mudas florestais exóticas e nativas para fins comerciais e recuperação ambiental. São especialistas em produção de mudas de pinos e de araucária enxertada para a produção de pinhão. Abraço ao diretor da empresa Maicon Dufec. Também está patrocinando o episódio de hoje a Imev Máquinas, que desde 2005 entrega tecnologia de ponta para o setor florestal brasileiro, oferecendo soluções completas para preparo, manejo, limpeza e renovação de áreas para plantio florestal com trituradores e rebaixadores de toco. Abraços ao diretor Manuel Ribeiro e parabéns à IMEV pelos 20 anos de história. E também temos o apoio da Neutraliza, que é uma startup da área ambiental com foco em tecnologia para compensação de emissões de gases de efeito estufa, carbono neutro. São especialistas em clientes que exportam biomassa, em especial para a Europa, desenvolvendo o balanço de carbono de biomassa para exportação. Abraços aos irmãos e diretores da Neutraliza, Damares e Denilson Padilha. O convidado de hoje é Diogo Dias Greca. Seja bem-vindo aqui à editora, J Editora, os estúdios da J Editora, Diogo. Olá, Fábio, tudo bem? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Vamos contar a história do Diogo, que é natural aqui mesmo de Curitiba e é nada menos que CEO da empresa do grupo AgroCepac. E a AgroCepac fica ali na região de Malé. Malé, exatamente. Para quem, Sul do estado aí do Paraná. Para quem não é do Paraná aqui, não conhece muito, dá o quê? 120 De quilômetros? Curitiba, 200 quilômetros. 200 quilômetros, é um a pouco gente mais. está entre Irati e União da Vitória, ali nas cidades referências maiores, né? Então, mais perto de Irati, né? 50 quilômetros de Irati e 70 de União. É quase no meio mesmo. É bem no meio. Ali tem Malé, tem Rebouças, Inácio Martins, Rio Azul, Paulo Frontin, Paula Freitas. Né? É uma região muito florestal, né? Sim, muito florestal, vocação totalmente. Segundo os estudos da Rigesa, antiga Rigesa, né? Eles vieram se instalar aqui, o centro-sul do Paraná e o centro-norte de Santa Catarina, eles chegaram à conclusão que é o melhor lugar do mundo para plantar pinos. Então, os desenvolvimentos que nós temos aqui é níveis mundiais. Aí. Não é à toa que eles mesmos instalaram a fábrica deles e os plantios todos na região ali também. Então, e eles não estão mais, né? Então, agora é o West Rock, exatamente. Eles têm aqui também próximo na cidade em Santa Catarina, também na sede deles. Ali é como eu disse, centro-norte de Santa Catarina e centro-sul do Paraná. Então, aquela região. Eles pegam toda a área. Ele pega os dois estados, exatamente. Bacana mesmo. E me diga uma coisa, Diogo. Dias Greca, só uma curiosidade, porque quem é de Curitiba sabe que o antigo prefeito de Curitiba, bem tradicional, se chama Rafael Greca, até conhecido nacionalmente. Sim. Você tem parentesco com ele? Sim, temos parentesco. Rafael, ele é primo irmão do meu pai, né? A mãe dele era irmã do meu avô. Então, mas como meu avô teve 14 irmãos, né? Entendi. Imagina que tem greca pra caramba, né? Você me perguntou se é parente do greco? Sim, de muitos, né? Que origem que é a Italianos, né? Italiano. Italiano. E quem começou a história da AgroCepac, do grupo? Né? A AgroCepac, ela começou com o meu avô, né? Por parte da família Dias, né? Meu avô, o Dr. Amilcar Dias, né? Ele e o irmão, Dr. João Dias, né? Eram dois médicos, a nossa história é bem, assim, muitos acasos, né, que aconteceram, que nos trouxeram até esse momento atual, né? Mas eram dois médicos. Meu avô foi primeiro, por um acaso do destino, morar em Rio Azul, né? Ele se formou, eles são naturais de Santo Antônio da Platina, se formou em medicina em Curitiba e acabou indo trabalhar inicialmente em Vacaria, no Rio Grande do Sul, né? E quando estava nos primeiros anos lá em Vacaria, ele veio passar umas férias em Curitiba, né? E acabou encontrando um amigo dele, médico, o Dr. Assir Rashid, na época, que estava trabalhando em Rio Azul, né, como médico. E ele não aguentava mais ficar lá em Rio Azul, porque ele tinha casado com uma senhora de Curitiba na época, e ela não aguentava ficar no interior, né? Não acostumada com cidade maior e tal, Rio Azul, uma cidadezinha pequena. E ele estava procurando um substituto. E logo, como eu voltava de férias, na mesma semana, ele acabou indo para Rio Azul, gostou da cidade e acabou largando o quartel onde ele trabalhava lá em Vacaria e já se mudou, né?
E aí que começou a história da CEPAC e da AgroCEPAC, né? Com isso, o irmão dele, o Dr. João, era 10 anos mais jovem, né? Acabou se formando médico, e meu avô trouxe ele para trabalhar em Malé. Então, ficou os dois médicos, um em Rio Azul e um em Malé, né? E por coincidência, mais uma do destino, eles quando iam visitar os parentes em Santo Antônio da Platina, eles passavam pelas florestas da Klabin, né? E os dois muito astutos, né, pensaram, bom, se a Klabin que é grande está plantando isso aí, nós vamos plantar também. Vai ser bom, E né? aí que eles começaram a comprar terrenos e plantar pinos, né? Na verdade, os terrenos eles compravam antes, sempre estavam procurando alguma coisa para plantar, até que encontraram pinos e daí com isso eles ficaram definiram aí qual que seria a espécie que eles iriam cultivar, né? Só que chegou na época de cortar o pino, rapaz, na década de 70 já, nem tinha para quem vender, ninguém queria. Era um negócio muito recente, tinha muita araucária, muita embuia, era outra realidade ambiental, né, por assim dizer, Sim, a as indústria ainda restrições, estava se transformando, né? a indústria madeireira era com base em madeira nativa, né, Sim. não existia indústria madeireira proveniente de reflorestamentos, né. Então eles acabaram tendo um problema de comercialização já no começo, né. E aí pensaram, bom, o que que é o mais fácil para usar esse pinos que nós temos, né? Já tinha investido um bom volume de dinheiro. E aí eles descobriram a pasta de celulose, né? CEPAC, no caso, é Cerrados e Pasta de Celulose, o nome abreviado, né? Então eles começaram inicialmente montando uma fábrica de pasta de celulose. E daí agora uma coincidência ruim, né? Quando eles estavam para inaugurar essa fábrica, o governo havia fechado a exportação de pasta de celulose na época e a fábrica já ia sair no vermelho, né? Então, eles, mais uma vez, né, resilientes, como sempre, pô, o que que é o mais fácil para usar essa pasta de celulose que a gente fez para usar o pino que a gente tinha plantado e tal. E aí descobriram o papel higiênico, né? Então, resolveram montar uma máquina de papel higiênico. E assim começou a CEPAC papel e celulose daí, né? Inaugurou em 77, daí as duas primeiras máquinas de papel higiênico da família. E eles vieram daí sócios até 2001, né? E em 2000 eles resolveram dividir a sociedade entre eles, né? Meu avô acabou ficando com a área florestal e meu tio-avô acabou ficando com a parte industrial na época, né? Então é a AgroCEPAC surgiu assim, do agro, da parte florestal, e a CEPAC Exatamente. da indústria. O CNPJ da AgroCEPAC, ela surgiu em 1988, mas era focado em administrar as florestas da CEPAC, né? Certo. Ela se tornou coisa independente em 2001 com essa cisão do grupo ali que teve, né? Então, exatamente. Você tinha quantos anos na época? 2001 eu estava com 16 anos. Era adolescente. 16 anos. Só via de longe, assim, o que estava acontecendo. Acompanhava assim como podia, né? Porque eu soltava assim na mesa, às vezes, Sim. mas não era uma coisa muito. E eram os dois, então, sócios. Sim, Só os uma dois curiosidade, sócios. eles eram médicos de que... Antigamente não tinha especialidade, não tinha né? especialidade, Era o médico fazia clínico tudo. geral. Meu avô operava, fazia tudo o que precisava, ele fazia. Eram boas referências na medicina, né? Até isso ajudou muito eles na época do cultivo do Pinus. A própria Rigesa, em Canoinhas, ali em Três Barras, né? Eles iam ônibus cheio de funcionários deles se consultar com meu avô em Rio Azul, pela referência que era o hospital da região ali, né? E eles acabaram pegando o know-how de muitas coisas com os pacientes, Conversando com eles. conversando com os pacientes. Então era uma troca muito boa aí que teve na época e acabaram aprendendo a fazer uma floresta com excelência aí, né? Tá, daí eles se separaram em 2000, 2001. A Exatamente. CEPAC, ela existiu até quando? A CEPAC existe ainda, Existe né? ainda até... Existe, mas em 2019, se não me engano, foi vendida para o grupo CMPC, né? Sabia que tinha... Eles tinham comprado a Softs papel também, né? Aqui no Brasil, e aí através da Softs compraram a CEPAC. Então hoje é Soft CEPAC o nome da empresa, né? Não tem mais nada a ver com a família, né? A família foi vender... Saiu 100%, exatamente. Daí ficou somente antigamente era Agroflorestal CEPAC, né? Depois, com o tempo, a gente abreviou e se tornou AgroCEPAC somente, né? Absorveram o CEPAC. É. E então foi assim que vocês, claro, saíram do ramo de papel e celulose, a família tua. Uhum. E você, eu sei que você então não teve outra opção na vida. Você sempre foi criado dentro da floresta. Sim e Sem não, na albino, verdade. não é? Eu tive algumas outras experiências extra. Você pensou em seguir uma carreira Não, diferente ou não? isso não. Mas é que eu tinha um tempo de maturação, por assim dizer, né? Então,
Meu avô, uma época, ele montou uma indústria de palmito em Guaraqueçaba. Barato. Guaraqueçaba, ele montou, na época era o Palmitos do Chefe, né? Trabalhei alguns anos lá com ele, a gente inaugurou ela em 2007, mais ou menos. Você ficava lá? 7, 8, fiquei um tempo lá. É um dos motivos até que eu não tenho um diploma hoje. Entendi. Na época Você eu fez engenharia fiz florestal, né? engenharia florestal até o 4º ano, né? Poxa. Aí eu acabei indo trabalhar lá com meu avô para ajudar na implantação da fábrica, o start e tal. Fiquei 3 anos lá, só que eu passava a semana toda lá, né? Difícil É difícil. acesso, Você ia como? De estrada, barco para nossa, lá? não, ia de carro. Ia de carro. Ia de carro, porque a fábrica ela não era na cidade de Guaraqueçaba. Ah, Ela era 20 quilômetros antes da cidade e 55 do asfalto, né? Então, esses 55 até quilômetros, hoje a estrada é terrível. não, aquilo lá é um atraso de É vida, um né? atraso. Atraso de vida e um perigo para a população tem lá. É. Se a pessoa passar mal lá, rapaz, não tem, Só de barco morre, também, né? né? Mas de barco você tem que ir para Paranaguá e volta. É. Então, é um trajeto bem complicado, né? Sem falar que as estradas lá causam um assoreamento nos rios ali, que é uma coisa impressionante, né? Fica lavando e patrol, isso e tudo. Então, muito dos sedimentos que tem nos rios ali que estão assoreando é culpa da estrada, né? Às vezes o pessoal fala, o asfalto vai atrapalhar. Muito pelo contrário, né? O asfalto ia encerrar um processo de sedimentação que está tendo nos rios lá, né? De assoreação que está tendo nos rios. Então, Entendi. às vezes Fica a dica, né? Fica a a dica. verdade não é assim tão clara quanto parece, né? É. Mas são coisas que acontecem. E eu Mas, acabei ficando lá um tempo e por um erro da minha parte, né, era um jovem, né, sim. eu acabei não trancando o meu curso, né? Ah, E entendi. acabei, quando Você eu vou fazia onde? Qual na faculdade? Federal Ah, aqui do federal Paraná, mesmo. Federal do Paraná, assim, tive bons Hoje é amigos a lá, bons melhor, é, professores, assim, não, a melhor universidade de engenharia florestal. exatamente, exatamente. Mas são casos da vida aí, né? E Entendi. acabei perdendo a oportunidade aí, quando eu perdi por ausência a minha vaga por não ter trancado, né? Então, na época tinha mudado o formato de vestibular também da faculdade, tinha que fazer Enem e tal, acabei optando por só trabalhar, né? Mas além disso, eu estava começando, eu tive experiências também como empreiteiro, né? Eu e o meu Hum, pai, daí por parte da família Greca, a gente prestou serviço muitos anos na Votorantim Cimentos, em São Paulo, né? Então a gente ficou uns 7, 8 anos trabalhando lá, Capão Bonito, Ribeirão Grande, eu sempre ajudava ele no apoio ali da operação, a gente fazia toda a extração numa pedreira lá para eles. Então foi uma boa referência aí que eu tive também de modos operantes de uma empresa maior, controles e tal, né? Como é que funcionava assim, o dia a dia de uma multinacional ali, né? Então foi uma experiência muito boa que me somou depois no meu desafio de é. diretor e CEO da E AgroSepac. como foi esse caminho para você chegar no cargo hoje do Big Boss da AgroSepac? Ele foi um caminho longo e difícil, né, por assim dizer, mas ele estava meio que traçado para mim ali, né? O meu avô, ele teve 3 filhas, né? E na cabeça dele, ele tinha um pensamento mais arcaico, assim, as filhas para ele não precisavam trabalhar, né? Ele queria Sim. dar uma vida de sustento para elas sem necessidade de trabalhar. Então, como ele não teve filhos, ele teve que até os netos terem idade suficiente para ter condições de tocar a empresa, né? Então eu assumi lá inicialmente junto com meu primo, final de 2014, início de 2015, assim, propriamente dito, né? Daí com o tempo eu e meu primo fomos nos acertando, assim, ele ficou mais na parte de conselho e eu fiquei mais no dia a dia da empresa, né? Então, a partir de 2016, mais ou menos Sim. ali que eu assumi daí mais individualmente a empresa, né? Daí você fazia essa itinerário Curitiba, Malé, É, toda semana, toda todo dia, semana, como que toda era? semana. Isso aí, meu carro, eu já digo que vai no automático já, né? Já conhece Mas até os todo até buracos já da estrada. Mas a gente tem uma casa lá, não. Sei, sei. E eu acabo ficando 3 dias, 3, 4 dias por semana lá, e daí fico mais 1, 2 dias aqui em Curitiba, né? Comandando por aqui. Acabamos montando um centro de distribuição aqui em Curitiba também, né? Ah, Somos vizinhos ali da Volvo, né? No sim, contorno. contorno, sei. E agora eu tô com um escritório ali, né? Então acaba dividindo um pouco do tempo. E você virou CEO em que ano? Eu virei CEO em 2017, Em né? 2017. Ah, tá. 2017, exatamente. Já está há bastante tempo. Já, Daí você, quando assumiu, Diogo, a direção da empresa, ela era somente florestal. Você só exatamente. cuidava da floresta. Exatamente. Era florestal e totalmente terceirizado, os setores lá dentro, né? A colheita, o Tudo, tudo. plantio. Era tudo terceirizado.
extração, né, transportes, não tinha beneficiamento nenhum na época, né? Mas infelizmente quando eu assumi lá, eu tive que fazer uma limpeza grande na empresa, né? Meu avô já estava com uma idade avançada, né? Como eu disse, ele não teve sucessores mais velhos para entrar antes. Isso acabou criando uma oportunidade negativa para pessoas de má índole se aproveitarem da condição de idade mental dele, né? E quando eu assumi lá, eu acabei tendo que fazer essa limpeza aí ao Você viu longo, muitas falhas lá dentro. muitas fases de controle e tal. Isso foi um dos motivos, assim, até por eu ter verticalizado tanto o processo, né? Eu acabei tendo que me blindar de algumas formas, né? E por que você foi verticalizou? Você foi pôs no papel? Porque Era uma nós estamos necessidade. falando, principalmente pós-pandemia, né? A Uhum. terceirização cresceu muito, né, no Sim, Brasil. sim, E sim. você foi pro inverso. Caminho inverso totalmente. Mas era por uma questão de momento e de localização que eu estava, né? Por estar em Malé, uma região muito pequena de qualidade, não de pessoas, mas eu digo de prestação de serviço, né? E opção, né? Então, como o meu ex-administrativo tinha acabado tendo esquemas de Sim, sim. desvio em todos os segmentos, eu tinha lá desde o cara da autopeça até o cara que alugava Sim. a máquina. Então, eu acabei tendo que me blindar, né? Para ter o controle, né? Verticalizando Pra para ter ter um maior controle das situações, né? Até um dos motivos de eu ter criado a Inova, né, que é uma empresa de tecnologia nossa, foi para desenvolver sistemas de gestão e digitalizar essa floresta, né? Então hoje, por exemplo, você chega numa floresta AgroSepac, tem um QR Code na entrada do talhão, né? Consegue bater o QR Code, ter todo o histórico daquela floresta, já vincular com os romaneios que vai sair, né? Então hoje eu abro o meu BI no meu computador, eu sei exatamente quantas cargas saiu de qual talhão, com qual caminhão, qual máquina carregou, qual máquina cortou, né? Para qual cliente está indo. Então a gente tem um controle, fotos de carga, com foto de nota e tudo. É um controle 100% digitalizado de toda a floresta nossa ali, devido a essas experiências negativas, né? Eu acho que o grande desafio é você pegar as experiências negativas, aprender com elas e evoluir com elas, né? Então, a AgroSepac, eu acho que nesse sentido teve um bom êxito nessa parte. E esse programa, Inove, que A você. Inova, A Inova, a Inova. foi um desenvolvimento de vocês. Sim, temos mais de 14 aplicativos já. Hum. A gente está agora num momento de testes desses aplicativos, né? A ideia era essa, usar a empresa como uma cobaia, por assim dizer, né? E estando validado, futuramente a gente pretende colocar no mercado aí É para isso que eu ia perguntar. comercializar. Hoje é só, Só interno, por mas você enquanto. pretende comercializar Sim, esse, sim, sim. esse programa para É. as outras indústrias florestais. Exatamente. Ele Ah, começa hoje na minha floresta, os meus esses aplicativos, ele tem toda a parte de segurança do trabalho, via aplicativo também, toda a parte de controle de produção das indústrias também via aplicativo, chegando até no cliente final, né? Então a gente acabou montando um aplicativo para os nossos clientes de exportação, chama-se Timber Client, né? Então, o meu cliente hoje ele consegue acessar a carga dele sendo carregada, né, no caminhão, saindo de Malé, com no mínimo 8 fotos de cada pacote, depende do produto. E ele consegue fazer uma vistoria de qualidade da carga dele em tempo real antes de entrar no container, né? Então, isso gera um controle de qualidade para o cliente e uma segurança muito maior, né? São alguns dos diferenciais nossos hoje para ter uma boa demanda de exportação. qual foi o crescimento da AgroSepac após essa evolução tecnológica que vocês. Eu posso dizer que desde a época que eu assumi, mas na época que eu assumi a empresa, a gente tinha 70 funcionários, né? Hoje nós estamos com quase 500, 490 e poucos. Caramba! Uma previsão de Isso, expansão tô e de falando em mais 8 70. anos. É, estou com 70 vagas em aberto para os próximos 4 meses que a gente vai ter que contratar. Então, já já vamos passar dos 550 funcionários ali. Caramba, e isso distribuído na floresta, e porque você também recentemente abriu uma indústria de madeira serrada e Sim, uma indústria de compensados. exatamente, exatamente. Iniciou a Madeira Serrada em 2019 e o compensado agora em 2024, né? E tem no plano ainda uma indústria de pellets também. Ah, e eu perguntei uma vez quando você ganhou o prêmio referência, Sim, sim, sim. né? Foi em 2022, Foi em né, que a 2022, AgroSepar ganhou o exatamente. prêmio referência. Exatamente. E você estava procurando, É, né, na época, é, pelletização. exatamente. Porque o que que é o plano de negócio nosso com as indústrias ali, né? Certo. O mais difícil é sempre a floresta, né?
Então, a maioria das empresas de indústria madeireira começa com a indústria e depois vai atrás da floresta, né? Nosso caso ali foi invertido, né? A gente fez a floresta e depois acabamos indo para a indústria, né? Então, a minha obrigação é eu agregar o máximo de valor possível dentro dessa madeira que eu vou gerar nas minhas florestas, né? Com isso, a gente criou esse conceito de meio que um coworking industrial madeireiro, onde as três indústrias elas trabalham numa sinergia, agregando valor em cima dessa floresta, né? Então, hoje, Sim. o que acontece? Minha madeira serrada, eu uso ali a tora de 10 centímetros até 24 centímetros, né? Começa madeira bem fina, nova, né? Madeira Sim. primeiro desbaste, já consigo usar. O compensado, ele já usa madeira de 25 acima, né? Até Sim. 50, 60, que é o nosso padrão do corte raso, e a madeira desgalhada, né? Para fazer capa limpa, enfim. E o pellet, ele entraria daí como uma terceira fábrica, um terceiro produto, usando o resíduo das outras duas, É um né? subproduto, né? Então, hoje, por exemplo, a minha madeira, o compensado, quando eu coloco a minha tora limpa no torno, ela vai chegar um momento que ela vai entrar no nó. Nesse momento eu tiro esse rolete e levo para a serraria. Então ela já tem essa sinergia e depois o pellet ele vai usar o resíduo das outras duas indústrias. Então hoje o maior risco que eu tenho de eu ter um prejuízo é a minha indústria ela não ser eficiente na conversão da madeira, né? Eu gerar muito resíduo, né? Então o resíduo vendo abaixo do que eu pago na tora, por assim dizer, né? Com isso, se eu pego esse resíduo e gero um novo produto, se uma indústria é pouco eficiente, a outra vai ter excesso de matéria-prima. Então, um acaba compensando o outro, né? Então, tudo que entrar ali para dentro do nosso complexo industrial, ele tem que sair com um valor agregado maior, né? Do que ele Sim. entraria. Então, esse que é o nosso conceito aí de nosso plano de negócio para a industrialização dessa floresta. Então você já inaugurou essa fábrica de... O pellet ainda não. Ah, não, O ainda não. pellet ainda Quando não. que tá previsto para Pro ano que vem, né? o ano que vem A já gen- para É, inaugurar? a gente fez a serraria, daí ampliamos a serraria, começamos o compensado, agora estamos ampliando o compensado, fazendo a segunda fase dele. Tem uma terceira fase também, que seria a parte de fazer filme face, calibrar as Sim, chapas e sim. tal, né? Para construção, né? E aí na sequência viria o pellet, né? Então eu estou planejando isso para metade de 2026, ali, acho que é uma data mais, Entendi. mais próxima assim da realidade. Todo o teu produto é para exportação. Praticamente. Alguma coisa a gente vende no mercado interno. Tá. Madeira serrada, madeira de C, né? Terceira qualidade, e o compensado é já invertido, né? O compensado capa A, né? Que são um valor agregado maior, principalmente chapa fina, a gente vende alguma coisa no mercado interno também. Entendo. Uma curiosidade, Diogo. É, o negócio, quando você entrou, era 100% florestal. Então Uhum, você vendia a tora bruta para o mercado. sim, Essa transformação, como que foi você negociando os contratos? Porque tinha clientes que dependiam da tua floresta. E hoje sim. provavelmente a floresta agora atende a tua indústria. Mas eu ainda vendo tora, Ainda vende ainda tora, vendo tora. mas diminuiu, né? Diminui bastante. Diminui. Então, É, eu consumo hoje 70% da minha madeira entendi. e vendo 30%. Isso Como em foi a gritaria valores. do mercado? Quando, opa, não vai mais vender para mim? Você não constrói uma fábrica de um dia para outro, né? Então Foi avisando, né? você acaba tendo uma diminuição gradual ali, também não consome do dia para o outro Sim, toda a conversão, né? Então a gente foi reduzindo ali, mas mantemos bom relacionamento ali com todo mundo da região, né? Eu sempre digo que eu não tenho concorrentes aqui no Brasil, eu tenho parceiros, né? sim. Eu vejo um erro, por assim dizer, do mercado considerar o vizinho concorrente. Nossa concorrência é o Chile, é a Ucrânia, é a Alemanha, o Vietnã, Canadá, Vietnã, Canadá, né? Então, China. China, com certeza, né? Então, essa é a nossa visão ali, né? Se eu tenho o mundo inteiro como mercado, eu não posso querer brigar por causa de um cliente com alguém, né? Você tem que ser eficiente o suficiente para que todos queiram fazer negócio com a gente, né? Então, nossa visão é um pouco diferente. A gente trabalha nesse cooperativismo, assim, com as indústrias também, É né? que interessante. Você, bem dizer, você está em toda a cadeia da indústria 100%. da madeira de base florestal. É, Você tem a floresta, né? Você trabalha eu com a parte começo lá na muda, né? na Temos muda. o viveiro Você faz próprio, viver. Aí, ó, lá, temos o viveiro próprio. genética também, É, alguma coisa, eu ainda compro só a semente, né? só semente. Compro a semente Você da não West derrola. Rock, né? Sim. Segunda geração ali, excelente semente, né? E é até um dos motivos Você da tem gente viveiro próprio. ter um Muito viveiro legal. próprio. Consegue fazer 1,5 milhões, 2 milhões de muda por ano, né? E eu vendo muita muda no mercado também, né? Entendi.
Eu tenho o pensamento do seguinte: quanto melhor a qualidade das mudas que os meus vizinhos plantarem, né, os pequenos, os colonos ali na região, melhor vai ser a disponibilidade de matéria-prima para as minhas indústrias no futuro, né? Então, todo o know-how, a qualidade do material que a gente faz questão de passar para o mercado, né? Para que tenham florestas de maior qualidade disponível no mercado, e por isso evitar uma subida, uma escalada muito grande de preços, assim, né? Sim. Qual que é o tamanho da tua área florestal? Hoje nós temos ao todo 6.000 hectares total, né? Com 3.100 hectares de plantio, né? De plantio. Tá tudo ali na região de Malé? 45 quilômetros de raio. Eu pego desde Cruz Machado, tem uma coisa em Irati, Rio Azul, Rebouças, Paulo Frontin, né? Tá. Aí é o maior parte em Malé mesmo. E como que tá? Porque a gente também, eu vejo muita gente falando de a gente fomentar o pequeno, né? O médio e pequeno Sim. produtor. A tua experiência ali que você fornece a muda, como que tá esse mercado do plantio do pequeno e médio produtor na região? Diminuiu muito, né? É? Diminuiu muito. Eu comprei muita floresta em pé já, né? Entendi. Eu comprei muita floresta e comercializei para terceiros ou até para internamente. Mas o que acontece foi o seguinte, né? Lá atrás, quando fizeram uma onda de fomento, né? 2004, 2005, né? Foi uma leva grande. O pessoal fez o start corretamente, mas não deu continuidade no manejo, né? Então tem muita gente que plantou e não conduziu aquela floresta, É. né? Ficou lá 15, 20 anos a floresta sem desbaste, sem nada, ficou um palito a árvore. O cara vai vender, não tem como você valorizar alguma coisa só pela idade, você tem que valorizar pela qualidade, né? Sim. É diferente, né? Então, tem muita gente que ficou com raiva, né, da Uhum. floresta. Fala, pô, eu vou plantar esse troço que Fica perdi lá tanto 15, tempo, 20 esperei anos, meu tanto achando que ia terreno. ficar rico, né? Exatamente, É. chega na hora não vale nada, né? O cara fica bravo com você, você É. não tem o que fazer para cá, tô passando a realidade, né? Eu muitas vezes cheguei a falar para alguns produtores, falar, não venda, deixa eu fazer um desbaste para você aqui, vamos conduzir essa floresta, daqui 3 anos você vai ver, vai estar diferente e tal. E a gente acaba tentando levar para esse lado, mas posso dizer, de cada 10 que eu comprava, 2 ou 3 replantavam, né? Os outros, se Vamos pra tinha outra cultura. condições de fazer outra cultura, não fazia, até pela idade, né? Às vezes você é um agricultor, nós tem 10 alqueires, né? 5 de pinos e 5 de agricultura. Os outros 5, você ficou 15 anos lá, você tá com 60, 70 anos, você vai plantar para ficar mais 15? Ou você vai usar para fazer uma lavoura que você vai ter receita anualmente, né? Então, é uma conta assim que varia muito conforme a situação da pessoa, né? A idade e o resultado que ela teve com a Você é um floresta. empresário sustentável com a madeira, né? Sim, Mas para quem não é, vale a pena fazer compra futura para esses pequenos e com médios? certeza, É. com certeza. Eu acho Fomentar que isso aí? as grandes empresas, elas têm obrigação de fomentar isso É, né? na região, em cada um em sua região. Se não tivesse uma política correta de fomento, o nosso mercado seria completamente diferente. Hoje, o Brasil, se não me engano, é uma das toras, se não for a mais cara, é uma das mais caras do mundo, né? Então, por mais que a gente tenha uma floresta de crescimento rápido, desenvolvimento bom, se vai comparar lá para fora, o nosso custo da madeira aqui é praticamente igual ou maior do que todos os outros mercados, né? Então, isso é por falta de fornecimento, falta de disponibilidade, né? É, mas beleza. Diogo Dias Greca, a gente vai dar um pequeno intervalo, tá, Diogo? Eu quero falar no segundo bloco também de exportação. Você falou, você deu já um spoiler aí. Eu quero saber como que tá esse esquema de porto, logística, que isso aí também, que carece, né? Parte boa da Parte conversa. boa para você falar para nós. Também quero falar também da participação de vocês na COP28, como Ah, foi legal. Uhum. e explorar um pouco mais desse teu conhecimento, porque é muito interessante. Você conhece a floresta, né? Conhece a muda, o viveiro, conhece a floresta, conhece a indústria, já conheceu também a parte da celulose, que é um Sim, braço, né, da é. floresta. E a pergunta, vou deixar aqui para o final, se existe também um planejamento da tua empresa para ir para o segundo beneficiamento da madeira. Vocês pensam em industrializar portas, decks? Tem planos, Tem temos planos, planos, viu? temos Aí, ó, planos, já tá indo pro mas não é nada terceiro. concreto. Não é Sim, nada mas é concreto. a visão futura, né? Exatamente, exatamente. Legal. Quero deixar o meu Uhum. agradecimento a do Fato Viveiro Florestal, a IMEV Máquinas e também a Neutraliza, as 3 empresas que estão apoiando o episódio de hoje. Até daqui a pouco, pessoal.
Olá, estamos de volta aqui com Diogo Dias Greca, CEO do grupo AgroCepac. Agradecemos novamente a Dufato Viveiro Florestal, que desde 2004 vem atuando na produção de mudas florestais exóticas e nativas para fins comerciais e recuperação ambiental. São especialistas em produção de mudas de pinos e de araucária enxertada para a produção de pinhão. Araucária, você não pensa em entrar nesse mercado enxertado para comercializar pinos? Não, Pinhão. o máximo que eu tô fazendo da araucária é um bonsai da araucária. Só. Mas eles fazem araucária enxertada espetacular. O mercado Não, de é pinhão fantástico. A IMEV Máquinas, que desde 2005 entrega tecnologia de ponta para o setor florestal brasileiro, oferecendo soluções completas para preparo, manejo, limpeza e renovação de áreas de plantio florestal com trituradores e rebaixadores de toco. Abraços também ao Manuel Ribeiro e a Neutraliza, que é uma startup da área ambiental com foco em tecnologia para compensação de emissões de gases de efeito estufa carbono neutro. São especialistas em clientes que exportam biomassa, aí, ó, você que está mexendo com pellets aí, em especial para a Europa, desenvolvendo o balanço de carbono de biomassa para exportação. Você também mexe com crédito de carbono lá? Ainda não, mas ainda não. é uma coisa que vai... Tá no planejamento. Na verdade, a gente tem uma parceria aí com o pessoal da UFPR para criar um novo certificado de crédito de carbono para florestas plantadas e para mata de reserva legal. Sim. Então, são dois itens que hoje em dia é muito difícil de comercializar e está sendo feito um estudo. Nossa floresta é a base desse estudo para gerar esses dois novos certificados e poder comercializar isso em breve. Um show de bola. Tá, voltando um pouquinho para a floresta, uma curiosidade que eu acabei esquecendo de perguntar no primeiro bloco. É 100% verticalizado, né? Sim. É 100% também mecanizado? Praticamente. As nossas áreas hoje, eu digo que eu tenho 95% de áreas de agricultura com pinos em cima, né? Porque são todos terrenos planos, então Você tem tudo. até o formato de manejo nosso, com 4 desbastes, 3 desgalhes, né? Ele é bem fora da curva, fora da média do mercado, né? Justamente pela qualidade do terreno. Até ano passado, eu fazia desbaste 100% seletivo, já no primeiro desbaste, com cavalinhos, tratorzinhos pequenos, motosserra. Agora, por falta de mão de obra, né? A gente já faz um tempo que a gente estava vendo que isso ia acontecer, mudamos o nosso plantio um tempo atrás, e agora a gente está tirando a 7ª linha, mas uma linha já programada, com plantio espaçamento menor nessa linha que vai cair, justamente para não ficar uma rua muito grande, e aí mecanizando, fazendo o desbaste seletivo das outras 3 linhas laterais. E o plantio? Ainda já é mecanizado ou ainda não? Ainda não. Por ser área plana, não compensa ainda? Compensaria, mas eu acho que está esperando consolidar um pouquinho melhor a tecnologia, né? E os nossos volumes ali também não são muito grandes, assim, né? Algumas coisas que a gente mudou na parte da silvicultura, aplicação de herbicida por drone, roçada mecanizada também, com tratores e tal. E são algumas coisas que nós tomamos ali. O que a gente faz é o preparo do solo mecanizado. Então, como nós trabalhamos com Reaper, né? O próprio Reaper ele já vem fazendo o espaçamento das linhas, né? Então, a gente antigamente fazia o quadrado, hoje em dia a gente faz a linha, a corda somente em cima da própria linha, para deixar bem reguladinho os espaçamentos das árvores na hora de plantar. Mas a plantio 100% mecanizado ainda não. Tá, vamos falar então da exportação. Vocês exportam para os 5 continentes. Sim. América, qual que é o principal? Estados Unidos ainda? A gente tem uma política de não ficar mais do que 20% por mercado, né? Então eu sou bem pulverizado, justamente para evitar qualquer falha no mercado, no outro a gente tem esse leque grande aí de clientes, né? Graças a Deus, os nossos clientes são bem satisfeitos aí com a empresa. Eu sempre digo, né, que para minha equipe lá, né, que a gente tem que fidelizar o cliente na qualidade, né? O preço é mercado, né? Sim. E quando eu sempre falo para o pessoal lá, ó, quando é uma crise, né? Nosso cliente ele vai ter 2 fornecedores. Qual que ele vai cortar primeiro? Eu tenho que ser o segundo, né? E a única forma de eu diferenciar isso é que a minha qualidade tem que ser melhor do que o meu concorrente, né? Do que o outro fornecedor do meu cliente. Então, a visão é justamente ganhar o cliente na qualidade do produto, né? Sempre, em primeiro lugar, na qualidade. Qual que é o principal mercado?
É, As Américas, né? as América Américas aqui. Central, América do Norte, a Europa, fazemos bastante coisa, Norte da África, Oriente Médio, fazemos bastante coisa, a Ásia também, China, Até a Taiwan, Oceania, vocês. Oceania, Nova Zelândia, a Nova gente tem alguma Zelândia coisa ali tem. por ali também, né? Então a gente tem É, tá bons bem pulverizado, isso é parceiros, bom, né? Por bons exemplo, parceiros por todos os lados. essa taxação aplicada pelo governo americano não balançou tanto vocês, Não, então. não. Na verdade, para nós, a taxa que o Trump colocou lá, ela é positiva, né? Eu acho que o Brasil ele ficou num cenário bem positivo, né? Comparado com outros players aí do mercado. Não teve um efeito ainda, porque ele taxou e logo em seguida ele abriu para negociação e deu uma carência aí de 90 dias, né? Então as taxas dos outros concorrentes, Vietnã, enfim, leste asiático ali, né? O leste asiático, eles estão suspensas por enquanto. Mas eu vejo como uma forma positiva, por exemplo, o Chile, né? O Chile tinha um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, né? Era zerado. E a gente sempre perdeu. Nós tínhamos uma Sim. taxa já de 8%, o Chile, nosso maior concorrente, zerado. Então nisso a gente tinha essa diferença. Agora o Chile vai igualar o Brasil, né? Então acredito que isso é uma forma positiva. Alguns players de fora que a China tinha espalhado fábricas, estavam taxas zeradas praticamente, agora estão 30, 60, 70%, então vai dar uma boa margem para nós aqui também, né? Eu acho que o único problema do momento das tarifas que o Trump está é a incerteza que gera, né? Enquanto não tiver definido assim quanto vai ficar para cada lado, fica essa incerteza do mercado interno americano. Então o pessoal acaba, eu senti que deu uma segurada Na compra, né? na compra lá pelo consumidor É, final, consumidor final. né? E é óbvio, a cadeia ela é uma só, né? Ela acaba Sim. refletindo para cima. Mas é momentâneo. Eu vejo com olhos positivos isso aí. Eu acho que um olhar positivo, eu acho que a gente vai sair melhor do que nós estávamos após. Você trabalha com o mercado externo, né? Quase. Mas assim, uma preocupação que eu escutei muito é que a China foi bem taxada, né? Sim, Então, a China tem um alto volume de produção de madeira. de Se ela não tudo. escoar essa madeira nos Estados Unidos, algum lugar ela vai escoar. É, mas eles Não compram há o risco de muito daqui, né? invadir essa madeira no mercado, por exemplo, nacional nosso aqui e atrapalhar o mercado interno brasileiro? Não, acho muito Você acha difícil. Acho difícil? muito difícil. E até nos últimos dias teve uma conversa Estados Unidos e China em Genebra, né? E chegaram já a termos muito melhores, né? Entendi. O 145 que os Estados É, Unidos estavam taxando caiu para 30 agora por 90 dias e o 125 da China contra os Estados Unidos caiu para 10% agora. ele ganhou. Então estamos com esses 90 dias aí para finalizarem as taxas, né? Entendi. As tarifas, o prazo final. Mas a questão é que os Estados Unidos dependem da China e a China depende dos Estados Unidos. Sei. Um não vive sem o outro, né? Mas o relacionamento estava abusivo para um lado, mais para um lado que para o outro. Os Estados Unidos sempre fomentou muito a China. A China é o que é hoje devido políticas lá de trás, do Nixon, que começou a desenvolver, né? Então você tem anos já de parceria, só que passou um pouco do ponto, né? Eles criaram um monstro, por assim dizer, né? A China hoje ela tem uma potência industrial que é muito acima de qualquer outro país, inclusive os Estados Unidos. Não só por baixo custo, mas por uma alta capacitação interna que eles fizeram, né? Você vê, por exemplo, CEOs da Apple falando, tem algumas entrevistas que falam assim, ó, a gente vai produzir na China não pelo custo do funcionário, mas pela qualidade técnica. Nossa produção de alta qualidade. Se a gente não tiver uma equipe de engenharia forte para conseguir atender, você vai na China, você enche um estádio de engenheiros. Você vai em qualquer outro país, para encher uma sala já é difícil, né? Entendi. Então, essa capacitação, os chineses eles foram muito felizes na diretriz que eles seguiram há 20 anos, 30 anos atrás, e agora estão Estão colhendo o colhendo os resultado, frutos. né? E falando em mercado interno, Diogo, você, claro, quando você trabalha com muita exportação, teu custo está muito ligado à nossa logística aqui do Brasil. Sim. Como que tá isso, hein? É A, um lo- entrave grande, né? a logística nacional é um problema sério, né? Tanto na parte de estradas, né? Quanto na parte de portos, né? Eu acho que tudo acaba afetando, né? O mundo é um só, né? Então você trava de um lado, você acaba afetando. A nossa logística em 2024, né? Ela foi um ponto, um cravo aí para todos os exportadores, né?
Nós mesmos em abril do ano passado, a gente chegou a ter mais de 115 containers parados na fila para embarcar. Então você tinha uma média de um prazo de recebimento médio de 70 dias, né? Com o ano passado, a nossa média foi para 130 dias. Então, o que isso faz no caixa das empresas, né? Você gasta para produzir, está contando com aquele recebimento e você acaba sendo travado. E isso foi um cenário que, infelizmente, os clientes lá fora acabaram explorando, né? Então, como eles viam que as empresas começaram a ter dificuldades de caixa, a gente começou 2024 numa ascendente de preço. Quando deu esse rolo das exportações, em poucos meses começou a ter aquelas ofertas maldosas. Ó, te pago antecipado aqui para você fazer 20% mais barato, 30% mais barato. E muitas fábricas acabaram fazendo para poder pagar suas contas, poder fazer giro de caixa e acabou atrapalhando esse incremento de preço que vinha no começo do ano, né? Então, esse foi um cenário ali que refletiu diretamente no resultado das empresas aí, né? E o compensado na Europa, como que tá? Esse é um ponto de atenção que nós temos aí, né? Tem uma ação de antidumping que está É isso, acontecendo, né? eu até falei com o pessoal, o Polo Público da BINSC, né? A Sim, BINSC está sim. cuidando de perto isso, né? Muito de perto. Eu participo ali também dos comitês da defesa, né? Foram selecionadas algumas empresas para fazer a apresentação direta da defesa, né? Vocês estão envolvidos também nisso. Nós estamos envolvidos nos bastidores, Certo. indiretamente, né? Um apoio ali, mas a classe produtora de compensados se uniu, né? Isso foi uma coisa muito positiva, né, que aconteceu. Então, nós estamos dando todo o apoio para as empresas que foram selecionadas na investigação, né? E até o rateio das custas dessa defesa vai ser feito entre todos os produtores, não digo todos, mas 90% da produção está apoiando nessa situação, dando vazamento de documentação e tudo, e eu acredito que pelos pareceres preliminares que tem, a gente tem grande chance de sair vitorioso disso, né? A moldura saiu, né? Recentemente Moldura conseguiu, saiu, né? e eu acredito que vai ser o mesmo caso, porque na época da moldura foi uma ação dupla, né? Os Estados Unidos entrou contra o Brasil e a China, né? E na época o Brasil ganhou e a China perdeu. Entendi. Então o Brasil, nesse momento, ganhou espaço na moldura americana, né? Ficou uns 2 anos ali sem o produto chinês. Aí os chineses migraram as fábricas para os vizinhos, né? Hoje acabou equilibrando, mas na época ganhou esse mercado. E agora também existe uma ação de antidumping contra o compensado chinês da Europa, né? Então eu acredito que isso também vai ser um ponto positivo, né? Vai sim dar um baque no momento. Tem muitos clientes lá da Europa segurando, compra com medo do que possa acontecer de comprar e ter uma taxação retroativa, né, desse período. Mas eu acredito que mais um mês, 2 meses, a gente vai ter umas boas novidades com relação a isso e tenho certeza que o Brasil vai sair vitorioso, porque você alegar que tem incentivo do governo aqui é quase até uma piada, né? Muito pelo Não, contrário, né? o Paulo falou Aqui no Brasil, os tudo. números lá que eles estavam falando, estavam É, sendo. eu diria que teve um pouco de má fé ali Teve. das indústrias europeias para entrar com isso aí. Eles pegaram uma base de preços da pandemia, que é um troço totalmente Acho fora que é da acima, curva, até, né? acima do valor, É, né? então umas coisas assim que não condiz com a realidade da época e nem do momento, né? É. Então você dizer, o Brasil teve o antidumping nos Estados Unidos, e teve baixa de preço nos Estados Unidos, veio para a Europa, mas sempre teve na Europa, a gente nunca deixou de vender, né? Então a base de dados que eles estão usando nas ações ali são muito frágeis e é mais agora uma questão de tempo e apresentar a nossa defesa de forma correta ali. O pessoal tá muito bem encaminhado, né? Eu acho que vai ter um bom Eu acho que é resultado. Sabe? isso que está acontecendo é um grande desafio para o nosso segmento, porque esse alinhamento, né, como a gente fala quando é nos astros, né, Lua, Sol, Estrela, tudo acontece a cada 100 anos. No nosso mercado também aconteceu no mesmo período. Taxação dos Estados Unidos, mais o antidumping da Europa. Para produtos madeireiros do Brasil, no mesmo período, é raro, né? É raro, mas acontece muito, como dizem. Não, acontece um ou outro, mas essas duas Não, no mesmo momento tá dando. eu posso dizer que a vida do madeireiro aí nos últimos 5 anos ela tem tido bastante emoção, né? Muitas emoções, uma sequência, né? Se você pegar aí uma cronologia de 2019, teve a crise da madeira com o besouro no leste europeu, né? Que É verdade. arremessou os preços lá para baixo, né? Iniciamos 2020, pandemia.
Primeiro, inicialmente, um choque ali de como se comportar. Depois veio a bonança da pandemia, aquele preço para cima das estrelas, e fora da curva totalmente. E em 22, ali, final de 21 para 22, teve a ressaca da Sim, pandemia, os né? custos, né? Subiram, por exemplo, os custos Tudo subiu, né? Tudo subiu. A Floresta, ela disparou de preço, assim, de uma forma absurda. Os os fretes, fretes marítimos, eu acho que nossa, é o frete absurdo, marítimo né? era ridículo, né? Tinha frete daqui para os Estados Unidos, $15.000. O frete. Madeira valendo 12 mil, container, o frete 15 mil, né? Então, umas coisas Frete, eu vi que totalmente fora da viabilizava tudo. realidade, né? E não embarcava, né? Não. O problema é esse. Teve muitos clientes lá fora que compraram 2, 3 vezes o mesmo pedido, para ver qual chegava antes, né? E uma hora chegou tudo, né? E aí que veio a ressaca da pandemia. E Então, aí os sobrou madeira estoques, lá, né? os estoques lá em cima, muitas vezes com preços caros, né? Muito altos, a pessoa tentando puxar novas compras para muito abaixo, para tentar fazer uma diluição de ticket médio ali nos estoques, e acabou desde 22 até agora, final de 23, início de 24, tava uma ressaca muito feia, né? Quando começou a sair essa ressaca da pandemia, veio essa questão logística. Então, você pega aí um cenário, não teve um momento de tranquilidade, né? Depois a logística melhorou um pouco, a logística no final do ano já veio o antidumping, já veio as tarifas, então você tem um timeline de 6 anos, por assim dizer, que não teve 6 meses sem emoção nenhuma, ou era muita alegria ou era muita tristeza, mas alguma coisa estava sempre acontecendo. E hoje você está exportando mais pelo Porto do Paraná aqui, de Paranaguá, ou está usando mais os portos de Santa Catarina? Eu uso bastante Paranaguá e alguma coisa em Itapoá, né? A gente tem evitado Navegantes, Itajaí, né? Itajaí ficou um tempo fechado, né? Que acabou afetando na parte logística ali. Agora, um tempo atrás, se não me engano, foi a JBS que adquiriu ali, reativou o porto, né? Em paralelo, Navegantes também estava em reforma e as retroáreas ali também muito abarrotadas, né? Então a gente opta por trabalhar mais em Paranaguá, até porque nosso centro de distribuição é aqui em Curitiba, mais né? perto, né? Mais perto, e para você atender uma janela, que às vezes o pessoal está dando 5, 6 horas para você organizar 10 contêineres para entrar numa janela de 1 hora. Então você tem que estar próximo do porto e ter uma estrutura para conseguir cumprir, né? Isso aí é uma realidade que está acontecendo bem complexa, né? E as nossas estradas também, né? Não, mas eu vejo a estrada, por exemplo, para Santa Catarina, elas estão Totalmente sobrecarregadas. sobrecarregadas. E caminhões ali. Mas aqui para o nosso litoral também, né? Você vê Paraná, se dá um evento climático, teve mais os eventos climáticos nesse período aí Sim, que foi bem que forte, também, né? Também aquela afetou. seca, né, que teve Não, no muita Portinho. seca e muita chuva, né? Muito intensos, assim, né? Teve um período que caiu, acho que foi 2023, se não me engano, caiu 7 serras. As 7 estradas, é serras. verdade, as serras tudo Porra, despencaram, tudo né? fechado, Por causa né? das O chuvas, é nosso verdade. litoral aqui a gente tem uma estrada, Sim. né? Para Paranaguá tem uma estrada. Dá um evento climático como deu, fecha o porto. Entendeu? Então fica, né? Eu vejo assim, a nossa Possibilidade. infraestrutura, por exemplo, você vai para os Estados Unidos, eu brinco assim, né? Que muita gente vai para Orlando, né? Quando chega em Miami, você tem 3 opções de estrada para ir para Orlando. Exatamente. E nós temos uma. E olha, é terrível, é complexo. Eu vejo o pessoal tá falando em ampliação da estrada, terceiras fases, né? Boa, excelente, mas eu acho que mais do que ampliação, a gente tinha que pensar numa segunda via. Uma segunda via, eu falo, Uma principalmente segunda Santa via. Catarina, essa do litoral tinha que ser de carros para atender o turismo, e a estrada tinha que ela ter um pouquinho mais para Você vê a dentro ali. 101 ali, né? A 116, né? Que vem por dentro, não é duplicada uma estrada Não, aquela mas ali. eu acho que entre a 116 e a 101, Em, caberia uma em infra ali. Floripa foi feito um contorno já, né? Ficou Ficou fantástico. fantástico, Dá exatamente. desafoga um Se monte ali. tivesse um desse parecido de Joinville a Itajaí, ali até Balneário, Itapema, que seja, Exato. pô, ficaria Nossa, fantástico. Já dava uma desafogada porque muito grande, né? o trânsito do caminhão é até Itajaí. É. É até Itajaí. Aqui falando um pouco de Paraná, né? A gente tem, por exemplo, poderia descer para 376 e entrar por Garuva, né? Mas você vai pegar aquela estrada de Garuva por litoral do Paraná, é horrível, né? Agora, iniciativa do governo, até queria dar os parabéns aí pro governo, a ponte de A ponte Guaratuba, vai né? ser. Mas Essa ponte vai ser ela vai ser um fantástica, né? caminho de caminhões, né?
Mas deve ser, né? Mas a Deve ser. estrada que eles iam fazer por fora, porque até Isso vem fizeram. numa segunda parte, O né? governo até apresentou uma vez na BIM, eu estive lá. Uhum. Tem uma estrada que o governo quer fazer, mas deve estar com problemas ambientais. E aí, Que tem lá na Alexandre, né? não, beirando a traseira da Baía de Guaratuba, né? Sim, Que sai lá na daí você vem Alexandre. de Garuva, você entra por ali e sai lá em Paranaguá, né? Sim, Né? que essa é Você poderia da sensacional, Serra, né? sensacional, com Cortaria. certeza, com certeza. Mas é difícil de aprovar, né? Difícil de Por causa aprovar de isso aí. licenças ambientais. Mas a ponte já vai dar uma interligação muito boa Vai, ali. muito rápido. Você Tanto do pega, turismo como da logística. principalmente, né? Mas por você atravessar um ferryboat, ficar 1h30 para atravessar um ferryboat, cara, não existe, né? 2 finais de linha que vão se E estamos tornar um falando do eixo. quê? 2, 3 quilômetros? 1,3 1,3 km, km, né? quilômetro Não, é uma 300, vergonha, né? uma vergonha. Tantos anos, né? Boa. Ainda bem que isso é verdade. O Antes Ratinho tarde do que nunca, né? Parabéns conseguiu, pro parabéns governo do aí. Ratinho. Verdade. Em termos de mercado externo, quais são os seus maiores concorrentes hoje de madeira, assim, de outros países? Que você acha que Chile, atrapalha um né? pouco o teu mercado? O Chile atrapalha um pouco. A China, talvez, alguma coisa, um compensado, mas. Mas o Chile com essa taxação, então vai ficar A bom agora. Rússia, né? A Rússia atrapalhava bastante no compensado, né? Agora com a guerra, parou oficialmente as compras, mas sempre tem Sempre tem o Não, caminho vamos para outros mercados, clandestino, né? Que nem você passa a falou, vai. Bielorrússia, Vai em Belarus, Turquia, acaba entrando para dentro. Mas são esses países, né? Os polos florestais maiores, assim, né? O leste asiático, o oeste asiático ali tem bastante coisa também, né? Que produz. E falando da área florestal, agora vamos mudar um pouco sair da floresta plantada e vamos falar da floresta do meio ambiente, né? Uhum. Em novembro de 2023, o grupo AgroCepac marcou presença na COP28. Sim. Né, que é a mais importante conferência climática do mundo. Você participou de um espaço exclusivo de líderes globais. Uhum. Como foi isso, Diogo? Como foi essa experiência? Foi uma experiência sensacional, né? O pessoal da TD UK é uma empresa, um canal de mídia do Reino Unido, acabou nos convidando para participar de uma série de entrevistas lá durante a COP. E a gente teve a oportunidade de contar um pouco sobre a realidade do Brasil, né? A realidade do setor florestal como um todo, né? Trocar algumas informações sobre sustentabilidade. Eu era uma aposta que eu já tinha desde então a parte do crédito de carbono também, né? Então foi uma experiência que agregou muito assim na minha visão e até você poder trocar conhecimentos com outros players que estavam lá, ver as novidades que estão acontecendo dos países, né? Você vê, por exemplo, projetos de reflorestamento no deserto. A Arábia Saudita está com um projeto lá sensacional de reflorestamento no deserto, isso é uma coisa totalmente disruptiva, né? E você vê que tudo tem um caminho, né? Tudo é possível fazer, desde que você tenha boa vontade e tenha um direcionamento correto ali. E também vejo que tinha muitas coisas assim que aconteciam que a narrativa era uma, né? Vendia-se uma ideia para tentar vender alguma solução que não necessariamente seja realmente o problema, né? Então tem que ter um bom senso assim também de algumas coisas, né? O pessoal fala muito de efeito estufa e tal, né? Mas não sabe exatamente a causa, né, disso tudo. Fala, porque é a produção de gado tá afetando o efeito estufa. Eu particularmente não acredito muito nisso. Eu acho que, por exemplo, se colocar um centro de data centers embaixo da água, esquenta muito mais o oceano do que você deixar uma vaca ali flatulando no campo, né? Então tem algumas coisas assim que às vezes o pessoal tira o foco Para focar em para outras coisas, focar né? em outras coisas. Então, a parte ambiental, infelizmente, O ela Brasil é o não é grande, muito clara, o assim, Brasil é nas o grande coisas. concorrente do mundo, né? Nessa parte. É um foco para nós. Eu acho que o Infelizmente, Brasil, falando um pouco de Brasil e sustentabilidade, o Brasil deveria defender mais o seu legado, por assim dizer, né? Nós somos um país que a gente tem 60% da vegetação nativa intacta. Qual é o país, um tamanho do Brasil, tem 60% da sua área o que a intacta, gente né? representa para o mundo, né? Pô, a quantidade, o pessoal diz do pulmão do mundo, mas não, a Amazônia é o ar-condicionado do mundo, né? A Amazônia que regula as temperaturas aí do mundo. Mas o Brasil, pô, é uma matriz energética totalmente renovável, né? A gente tem uma eficiência de campo fantástica, nossos agricultores aí, pô, fazendo 2, 3 safras aí todo ano, né? Nossas florestas incrementos em 15 a 20 anos, coisas que nos outros países leva 70 anos, né? Então o Brasil ele tem um diferencial geográfico muito bom, né? Eu sempre digo que o Brasil tem a melhor geografia do mundo, né?
a gente nunca vai quebrar, mas a gente também nunca vai desenvolver porque tem os piores governantes. Esse é o problema. Eu lembro sempre daquela nessa piadinha. corda bamba, né? Eu Um lembro pouco sempre pra daquela cá, um pouco pra piada, lá. né? O Deus estava fazendo lá e chegou o São Pedro lá. Poxa, mas o que esse país está fazendo? Não tem, maravilha, não tem terremoto, não tem furacão, não tem tubarão, não tem. Agora tem tubarão um pouco aí, mas não tem nada. Espera o povo que eu vou. Calma. Mas Vou não ver é o os povo. governantes que eu vou pôr lá. O povo é bom. O problema é aquela Problema dos castazinha, né, governantes, que fica se nossa, aproveitando do povo, né, cara? Isso é complicado. A gente tem tanta oportunidade nesse país aqui, só depende de nós, né? Então, Não, é um país fantástico de é crescimento. fantástico. A gente, quando viaja para fora, a gente sente saudade do nosso país, porque a qualidade... E esse jeito do brasileiro, eu acho que cada vez mais ele vai ser um exemplo para o mundo, né? O brasileiro se dá bem com todo mundo, é sempre alegre, é um povo que não está muito preocupado, né? As coisas assim, deixa... Nós perdemos um pouco essa da alegria, né? Esses conflitos que teve Mas mais ou menos, né? Bipolarizaram a Mas política, isso é até política, o que tem de meme de política. O brasileiro brasileiro dá tudo, risada até do problema, não tem, né? E isso é coisa boa, né? A gente tem essa boa praça do brasileiro, é uma coisa que tem que ser replicada para os outros países. Diogo Dias Greca, quero passar aí um quadro que a gente tem aqui que se chama Isso é Referência para Você. Uhum. A gente coloca umas imagens aí pro teu lado pessoal e você vai dizer por que isso é referência pro Diogo. Uhum. Vamos lá? Surf. Isso aí Você é surfista, Diogo? Eu não sabia disso. Surfista, kitesurfista, foil, o que tem uma prancha e tem água, eu tô fazendo. Você é praiano? Sou praiano, desde criancinha. Da onde você frequentou mais? Eu vou muito para o sul de Santa Catarina, ali, né? Vou aqui no Paraná, eu tenho um hotel ali no litoral também, acabo ficando muito por ali, né? Mas o meu pai sempre me incentivou, né? Quando eu era criança, meus pais competiam de jet ski, né? Sim. E, com 3 anos de idade, estava dirigindo jet ski de pé. Então, uma coisa assim que sempre natação, 2 anos comecei natação e tal. O mar, ele sempre me ajudou a focar, centralizar. Você tem uma intimidade com o mar? Tem uma intimidade boa, ele renova as nossas energias, né? Se eu fico um mês sem ir pro mar, começa a me dar um ataque já. E surfa ainda? Surfa. Olha, surfista. Surfista. Legal. Sim. Vamos ao próximo. Isso eu quero perguntar, rede hoteleira. Que eu sei que, né, a gente falou, no intervalo a gente falou, mas agora você citou eu sei que isso é um segundo empreendimento teu, né? Sim, eu tenho 2 hotéis aí na família, né? Um hotel foi feito pelo meu pai no litoral e um pela minha mãe em São Luís do Purunã, aqui no hotel litoral do Paraná. Litoral do Paraná, em Caiobá, Hotel Caieiras ali. Então, eu comecei a trabalhar no Caieiras no verão, né? Eu tinha 15 anos, eu ficava lá... Trabalhava ou ia surfar? Eu fazia os dois. Mas era a parte boa, né? Surfava de manhã e trabalhava de tarde. Mas foi ali que comecei a aprender a fechar caixa, cuidar de valores, falar com cliente e tal, né? Eu tinha 15, 16 anos, foi a minha iniciação, assim, no mundo dos negócios, por assim dizer, né? Então, bacana. E até hoje tem. Até e você comanda ainda? Não. Hoje eu estou um pouco mais afastado porque a AgroSepac ela demanda muito do meu tempo, mas eu acompanho a gestão dos 2 hotéis e dou um apoio ali para os meus pais cuidarem. Show de bola. E o próximo, então? Tênis. Isso é para o corpo e para a mente, né? O tênis, como eu sou surfista e moro num lugar que não tem praia, né? Você tem que ter os hobbies extra praia, né? Então, o tênis é um deles. Comecei a jogar quando era criança. É igual um ioiô, né? Vai e vem, às vezes fica um tempo sem jogar, daí volta, sem jogar e volta. Eu vou muito na Ecotênis ali em Santa Felicidade, né? Ali é o lugar que eu mais vou, por ser perto de casa e tudo. Aqui tem uma quadra aqui perto tem uma nas Mercês ali também, aqui que é tem, bacana. Não fugiu o nome da quadra, mas ela tem 3 quadras, já joguei ali de aqui, né? Aqui na Água Verde, no bairro, né? Sim. Você não é sócio de clube, não? Então, não, já fui. Curitibano tem bastante, né? Curitibano tem bastante. Curitibano eu deixei de ser sócio em 99, também. Né? Então já não... Já perdi, já. Mas eu jogo também. Vamos marcar uma partida aí, vamos marcar uma partida. Mas não sei o teu nível, né? Porque o tênis tem que ser assim. Não. O nível tem que ser meio parecido. A gente brinca. Jogo, né? Quando tem desafio, eu deixo pro meu primo que joga melhor, meu sócio. Joga bem, então peraí, vou trazer o cara certo.
Maravilha. Diogo Dias Greca, gratidão pela tua presença. Eu que agradeço o convite. Gratidão. Eu sei que você me falou antes, você mora aqui perto, né? Então, moro aqui pertinho. É perto da editora, somos vizinhos, então agradeço. E queria deixar uma palavra final para você, principalmente assim, qual que é a tua visão aí do futuro, tanto da indústria florestal como da indústria madeireira. Primeiramente, agradecer aí pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, né? E eu acho que sobre a indústria florestal e madeireira, nós precisamos de uma cooperação entre todos, assim, né? Para a gente nos defender dos desafios que tem lá de fora, e trabalharmos em conjunto, né? E também dos desafios internos. Eu acredito que também em conjunto é possível superar todos, desde o suprimento da madeira, né? Questão do fomento que a gente já comentou. Acho que é o principal desafio do madeireiro aqui hoje é ter esse fornecimento futuro. E lá para fora, eu acredito que vamos ter bons frutos aí nos próximos meses. Eu acho que a guerra da Ucrânia deve estar pela boa para acabar, né? As tarifas estão se assentando, então eu imagino que o segundo semestre ele já vai ser de mais certezas do que incertezas, como está sendo o primeiro, e vamos ter uma perspectiva de crescimento e melhora de preços, principalmente. O problema no Brasil está sendo essas taxas de Selic, taxa de juros, que complicam o investimento interno. Muito difícil, crescimento, muito difícil. Isso aí você tira um pedaço das empresas mensalmente, né? E nesse ponto, infelizmente, eu não vejo um cenário muito melhor aí tão cedo, né? Nosso governo, infelizmente, tem uma visão de gastar mais e fomentar a economia através do gasto, e isso, no momento que o Brasil está, ele é sustentável até um período, né? Eu acho que o Brasil ele vai ter um final de 2025 muito difícil e um 2026 ainda mais complicado, até começar a abrir o cofre para a campanha, né? Daí vai dar uma afrouxada, mas o resultado pior vem em 2027. Então, acho que ano que vem é um ano decisivo para o nosso país. A gente tem que pensar bem nos rumos que a gente quer tomar para os estados e para o país como um todo, porque não sei se a gente tem mais espaço para errar de novo, né? A gente tem que acertar e pegar uma gestão nova, nem para A, nem para B, né? Mudar um pouco o foco, trabalhar com resultados, né? Botar um pessoal mais novo aí para frente e temos tudo para dar certo. A gente só precisa juntar as peças certas nos locais certos, né? E ano que vem acho que é o ano decisivo para nós, em mais do que qualquer outra eleição que a gente já teve. Acho que é a mais importante aí. Vamos torcer para isso. Da história do Brasil. Né? É verdade. Agradeço então Diogo Dias Greca, CEO da AgroCepac, por participar do nosso podcast Referência. E agradeço também a do Fato Viver Florestal. Desde 2004 vem atuando na produção de mudas florestais exóticas e nativas para fins comerciais e recuperação ambiental. São especialistas em produção de mudas de pinos e de araucária enxertada para a produção de pinhão. Também a IMEV Máquinas, que entrega tecnologia de ponta para o setor florestal brasileiro, oferecendo soluções completas para preparo, manejo, limpeza e renovação de áreas de plantio florestal com trituradores e rebaixadores de toco. A IMEV que está completando 20 anos. E também a Neutraliza, que é uma startup da área ambiental com foco em tecnologia para a compensação de emissões de gases de efeito estufa, carbono neutro. São especialistas em clientes que exportam biomassa em especial para a Europa, desenvolvendo o balanço de carbono de biomassa para exportação. Agradeço a todos pela audiência e até o próximo podcast Referência.